Olá, meus caros e minhas caras estudantes de Direito Constitucional. Aqui é o professor André Copete, do curso de Graduação em Direito e do programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa Unijuí. Hoje vamos fazer essa segunda microaula sobre a experiência constitucional brasileira, falando do período constitucional que aconteceu, que se experimentou durante o Império. O Brasil já independente, mas sob o formato político, sob uma organização política monárquica. Esta compreensão da experiência constitucional brasileira imperial, ela tem que ser compreendida, em primeiro lugar, dentro de duas grandes fases que houve no Império, o primeiro e o segundo reinado, mas também sob um grande guarda-chuva que deve se compreender, através do qual se deve compreender a experiência monárquica imperial brasileira. Em primeiro lugar, no primeiro reinado, que é o período que vai desde a proclamação da independência, desde a declaração da independência até a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, ainda que estivesse sob a ideia liberal, ainda que estivesse sob uma espécie de uma concepção liberal da sociedade brasileira, que era algo que desenvolvia Dom Pedro I, era algo que declarava Dom Pedro I como sendo parte do seu imaginário político, na verdade, se deu de forma contrária. Logo após a declaração da independência, na verdade, o que acontece é a volta, diríamos assim, de uma tradição da Casa dos Bragança a uma cultura monárquica absolutista. E aí o constitucionalismo é visto absolutamente como uma ideia subversiva, ou seja, isso é coisa de quem está contra o governo. Já no segundo reinado, logo após a abdicação, e que tem um período de regência, porque Dom Pedro II ainda era um jovem infante, o que acontece é um equilíbrio instável, absolutamente instável, se é que dá para se dizer que é um equilíbrio, entre liberais e conservadores. E aí, na verdade, aparece, durante esse segundo reinado, ainda que tenhamos a Constituição de 1824, que foi outorgada, imposta por Dom Pedro I, na verdade, nós não temos uma cultura constitucional, porque esse período é um período paradoxal, um período conflitivo, tensionado entre o poder concreto e ativista do monarca, um poder absoluto, e a ideia de uma cultura constitucional. Na verdade, a verdadeira Constituição não estava no texto de 1824, mas estava, utilizando a linguagem de Ferdinand Lassalle, o famoso pensador francês no campo do direito constitucional e da sociologia constitucional. Na verdade, o que estava em vigência, a verdadeira Constituição, eram os fatores reais do poder que se expressavam através de um pacto entre a monarquia e os escravagistas, que eram aqueles senhores do capital, senhores dos meios de produção e que exploravam negros na produção da riqueza do país. E, na verdade, a Constituição era essa, eram os fatores reais do poder decorrentes da aliança entre monarquia e o escravagismo. Então, na verdade, aqui é importante fazer uma ressalva de que na Constituição de 1824 não há um traço sequer, não há uma palavra sequer que indique que a forma de produção da riqueza, que o sistema de produção da riqueza é o sistema escravagista. Como aparece, por exemplo, diferentemente de como aparece, por exemplo, na Constituição de 1988, em que na ordem econômica há manifestamente uma série de indicativos de que o nosso sistema de produção da riqueza é o sistema capitalista. Pois bem, mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer a ressalva aqui e destacar que o grande livro sobre a história constitucional brasileira, provavelmente para vocês apareça invertido, é este livro aqui, escrito pelo grande constitucionalista Paulo Bonavides e pelo grande congressista Paes de Andrade, chamado História Constitucional do Brasil, e editado pela editora da OAB. E aqui esse livro
quem quiser conhecer a cultura constitucional brasileira tem que ler este livro, porque aqui vem documentos, vem atas, vem discursos, vem comentários sobre o texto constitucional, ou seja, tem uma série de elementos importantíssimos da história constitucional brasileira e que precisam ser esclarecidos para quem quer ter uma erudição constitucional, podemos assim dizer. Bueno, a Constituição brasileira, e aqui eu vou usar o texto da Constituição de 1824 para melhor ilustrar com o texto legal o que significou a ideia da Constituição de 1824. Em primeiro lugar, nós temos que entender que essa Constituição de 1824 é uma Constituição que surgiu de um golpe, porque começa a ideia de se instituir uma organização político-constitucional, político-jurídico-constitucional no Brasil, por conta da força que trouxeram os ventos liberais, iluministas e constitucionalistas que sopravam da Europa para cá e que chegaram às nossas margens, chegaram às nossas fronteiras. E aqui encontraram uma quantidade enorme de adeptos dessa cultura republicana, constitucionalista, liberal, iluminista, especialmente, por exemplo, da família dos Andradas, que ilustram, que dão nome a várias ruas, como, por exemplo, a famosa Rua dos Andradas, na cidade de Porto Alegre. Era uma família política, de grande expressão política da época, e que, em certa medida, juntamente com outros grandes nomes da época, pressionavam a monarquia a adotar um regime constitucionalista. E como por força dessa pressão, é instituída uma Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1823. Os trabalhos começam, duram 8 meses, e em 12 de novembro, depois de uma crise uma crise política instalada no Brasil, a Assembleia é desfeita por um golpe violento dado por Dom Pedro I, que cercou o prédio da Assembleia Constituinte, prendeu vários indivíduos, exilou outros, e assim acabou com o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. E aí Dom Pedro I outorga uma Constituição em 3 ou 4 meses, ele compõe um texto, estrutura, formula um texto junto com assessores, e em 24 de março de 1824, a Constituição é jurada, é outorgada, é imposta por Dom Pedro I. E essa Constituição, ela apresenta alguns traços. Primeiro, ela expressa um regime que só aconteceu, um regime político, uma forma de governo que só aconteceu durante o período imperial, que foi a monarquia. E isso está expresso, né, no artigo 1º da Carta, que diz o seguinte: o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Aqui, então, o regime monárquico, imperial, e mais, um Estado confessional, um Estado que tinha uma vinculação com a Igreja. No artigo 5º, dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então aqui havia uma religião oficial do Estado brasileiro. Havia uma religião oficial, a religião católica. Mas mais, vamos adiante. As características dessa Constituição incluem algumas particularidades que não houve em nenhuma outra. Por exemplo, no artigo 13, havia instituído-se o poder de interpretação de leis dado ao poder legislativo, coisa que hoje nós sabemos é função do poder judiciário de interpretar leis, de agregar sentido às leis. Vejam, no artigo 13 dizia o seguinte: o poder legislativo é delegado à Assembleia Geral com a sanção do imperador. E no inciso 8º, dizia o seguinte, dentre as atribuições, né? É da atribuição da Assembleia Geral fazer leis, interpretando-las, suspendendo-las, revogando-las. Essa é a expressão do texto, ou seja, o poder legislativo era o intérprete das leis. Em outra situação, também ele tinha a guarda da Constituição.
né? Também era, que hoje nós sabemos, né, no artigo 13, inciso 9, diz que é competência da Assembleia Geral velar na guarda da Constituição e promover o bem geral da nação. E hoje nós sabemos que isso está na mão do STF, lá no artigo 102, logo no caput do 102. A guarda da Constituição cabe ao Supremo Tribunal Federal. Aqui na Constituição de 1824, cabia ao Poder Legislativo. Mas essas aqui até não eram, diríamos assim, expressões normativas de um regime autoritário, monárquico e absoluto. Isso viria especialmente, isso está expresso especialmente, na parte que toca à separação dos poderes. E aqui é que aparece a cara da monarquia absoluta na Constituição de 1824. E vejam bem, em primeiro lugar, quando se fala do poder moderador, e isso é uma forma de organização que só aconteceu na fase imperial do constitucionalismo, no artigo 98, 99 e 101, aparecem vários elementos normativos que dão um poder quase total ao imperador. Em primeiro lugar, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então vejam, tínhamos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o executivo já exercido pelo imperador, mas acima desses três poderes, para velar pela harmonia e pelo equilíbrio desses poderes, tínhamos o poder moderador. Então, quando não se entendiam os poderes, ou melhor dizendo, quando os outros poderes não concordavam com o executivo, que era exercido pelo imperador, quem resolvia era o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Ou seja, a bola estava sempre no pé do imperador. Mas aqui aparecem outros traços também bastante importantes, e eu leio para vocês. O artigo 99 é classicamente um artigo de uma monarquia absoluta, uma normatização de uma monarquia absoluta. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Nós bem sabemos que a ideia de Estado de Direito e de Estado constitucional de direito é uma ideia que inclui a responsabilidade dos agentes políticos por seus atos. Exemplo, no Brasil de hoje, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, a lei do impeachment e algumas outras leis, os crimes propriamente ligados ao exercício do poder político, ou seja, tudo isso cria uma responsabilidade não só política, mas jurídica dos agentes políticos. Constituição de 1824, artigo 99. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Era irresponsável. A lei era feita para os súditos, não era feita para o imperador. O imperador era intocável. Mas mais adiante, ainda, vejam aqui, no artigo 101, diz o quê? O imperador exerce o poder moderador. Nomeando os senadores. Ele nomeava senadores, eram eleitos em lista tríplice, mas era ele que escolhia os senadores. No inciso 7º, diz suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Ou seja, a influência do imperador sobre os demais poderes era enorme. Não só nomeando os senadores, não só podendo suspender magistrado, mas quando os outros poderes não concordassem com ele, ele chamava, adjudicava, né, a responsabilidade ao poder moderador e aí ele decidia como ele bem queria. Então, com esses... evidentemente que a Constituição de 1824 também tem que ser lida de uma forma positiva. Ela é paradoxal nesse sentido. A experiência constitucional de 1824 ela é paradoxal e contraditória. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que regula, em que dá a ideia de Estado de Direito para uma monarquia que era absoluta, que não precisava de Constituição para governar, porque governava de forma absoluta, ela ao mesmo tempo inaugura uma fase constitucional no Brasil. E, por exemplo, nós temos direitos fundamentais dentro da Constituição de 1824. Nós temos uma lista, nós temos um sistema positivo de direitos fundamentais. Os cidadãos brasileiros não eram somente súditos, mas já tinham traços iniciais, já tinham manifestações
iniciais de serem sujeitos de direito por força da Constituição. Mas a experiência constitucional brasileira, ela não termina exatamente na Constitucional Brasileira Imperial, perdoe-me, ela não termina exatamente com a promulgação. Ainda nós temos mais dois grandes eventos, poderíamos dizer assim, dentre outros, né? Mas que podem ser elencados e apontados, adjetivados como grandes eventos que vão forçar um pouco a experiência constitucional brasileira em direção a um constitucionalismo republicano, em direção a um constitucionalismo libertário e emancipatório, como vai acontecer depois da proclamação da República. E aqui tem dois eventos. Que eventos são esses? Primeiro, a Constituição, a chamada Constituição de Pouso Alegre. O que acontece? Logo após a abdicação de Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, se instala uma crise na monarquia brasileira, porque Dom Pedro vai embora, deixa o país numa certa anarquia política, e no mês de julho de 1832, especificamente no dia 30 de julho de 1832, há uma tentativa de um golpe parlamentar de Estado, ou seja, uma tentativa de derrubada da monarquia pelo parlamento, que se transforma em Assembleia Constituinte. E aí se tenta elaborar uma Constituição que é declarada na cidade, que é promulgada, diríamos assim, na cidade de Pouso Alegre. Mas isso não teve grande resistência, porque tinha uma série de fragilidades políticas, não havia um acordo político, não havia uma sustentação de uma grande concertação política para dar a base, para dar os cimentos que precisava essa tentativa de um golpe parlamentar constitucional para derrubar a monarquia. O outro grande evento, e esse é um evento que, em certa medida, orgulha muito os gaúchos, é o evento que começa em 20 de setembro de 1835, com a Guerra dos Farrapos, e que no plano constitucional vai desaguar no ano de 1842 com a Constituição do Alegrete. Porque anteriormente já havia sido feita, já havia sido dado o grito da independência da República Piratini e faltava uma Constituição. E aí se elaborou uma Constituição que foi promulgada de forma muito frágil na cidade do Alegrete no ano de 1842. Então, os gaúchos têm uma participação nessa experiência constitucional, assim como tem outras revoltas que aconteceram, como a Confederação do Equador e outras revoltas dos Canudos, enfim, outras que ocorreram dentro da monarquia e que foram fragilizando lentamente a monarquia até a sua completa destituição, seu completo fim no ano de 1889, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, o que viria também depois a dar margem ao surgimento da primeira Constituição Republicana do ano de 1891. Então, em resumo, era essa a ideia da experiência constitucional durante o Império Brasileiro. No próximo vídeo abordaremos a experiência constitucional de 1891 durante a República Velha. Um abraço a todos e a todas.